Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11. Leis sobre animais, os animais limpos e os imundos. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. Pelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A organais, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Águas não têm barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação a águia e o quebrantoso, e a águia marinha, e o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a garça, segundo as suas espécies, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes: a locusta, segundo as suas espécies, o gafanhoto, devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. E por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver, levará suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2, e não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver levará as suas vestes, e lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra, a doninha, o rato, o lagarto, segundo as suas espécies. Não é? O crocodilo da terra, a largatixa, o lagarto da areia e o camaleão. Estes vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo,
seja vaso de madeira, ou de veste ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido em água e será imundo até a tarde, então será limpo. Todo vaso de barro, do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, o vaso quebrareis. Todo alimento que se come, preparado com água, será imundo, e todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados, imundos são, portanto, vos serão por imundos. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguém deitar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, de toda a alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer a diferença entre o mundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Vamos à presença de Deus em oração, mais uma vez. Senhor, quando abrimos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, clamamos ao Senhor. Desvenda os nossos olhos nessa manhã, a fim de que a glória do Evangelho de Cristo se conheça nas verdades da antiga aliança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Alguém poderia imaginar, o que exatamente nós podemos fazer para aplicar verdades como essa no Novo Testamento? Como é que nós podemos viver com base nessas leis nos dias de hoje? É a primeira pergunta fundamental que alguém faria lendo um texto como esse. E agora, de que isso me serve? Como é que eu vou viver a partir dessa verdade aqui? Então, essa pergunta é importante porque ela tem um caráter que mostra um abismo entre aquilo que foi dito e o que nós fazemos hoje. Há uma diferença nessas práticas, sem dúvida alguma. O ponto em que é termos a consciência que as verdades faladas ali, nesse texto específico de Levíticos 11, ela tem influência ou profundidade maior do que simplesmente, como alguns imaginam, refletir apenas o caráter higiênico daqueles que caminham no deserto. O cuidado com a higiene, o cuidado com certas coisas que podem contaminar. Um dos comentaristas afirma, ora, se a intenção fosse essa, o problema da higiene mudou no Novo Testamento? É claro que não. Essa lei permaneceria. Essa lei estaria presente ainda hoje. Se o ponto for apenas higiene, se for a questão de saúde pública em questão, obviamente essa lei permaneceria hoje. Ela tem aspectos que vão além disso. E aqui é o ponto em questão. Certo? Ela é verdade que vão além disso. E o primeiro aspecto que nós temos que entender desse texto
tentar rastrear quando começa esse processo, essa compreensão dessa verdade. Eu queria que você voltasse comigo na Escritura Sagrada, por favor, rapidamente, no livro de Gênesis, no capítulo 1, na criação. Perceba, irmãos, que tudo que Deus fez é bom. Toda a criação é boa. Os animais foram... Veja, que lá no capítulo 1 de Gênesis, no verso 20 ao verso 25 especificamente, você vai encontrar a seguinte verdade. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Perceba que a criação revela que tudo o que existe, né, o que voa, o que anda na terra, o réptil, tudo o que existe foi criado por Deus. E, consequentemente, eles não têm por natureza a imundícia. Não há essa relação, porque se Deus fez, é bom. Esse é o primeiro aspecto importante que nós temos que compreender. Agora, perceba que antes da definição que nós temos aqui em Levítico 11, no capítulo 7 do livro de Gênesis, por favor, quando Deus ordena o dilúvio e manda Noé colocar os animais dentro da arca, ele os separa por essa ordem. Perceba, Gênesis 7, verso 2 e 3, por favor. Gênesis 7, verso 2 e 3 diz assim, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Perceba, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, em um par, o macho e sua fêmea. E aqui o ponto é, 7 pares dos puros, dos limpos, e um par dos imundos. Qual é a questão? O que é que está em jogo aqui? Nos parece claro que Moisés, não é, discorrendo sobre essas verdades, sobre a história de Noé, ele está nos ensinando que essa separação tinha a ver com o caráter do sacrifício. O animal que era usado para o sacrifício e o animal que não podia ser usado para o sacrifício. Interessante que os animais usados para sacrifício, eles têm uma estrutura interessante. Eles são animais domésticos, como está descrito no texto. Não os animais selvagens. Daí Davi dizer essas palavras. Eu não te oferecerei, Senhor, um sacrifício que não me custe nada. Eu não te oferecerei, Senhor, um sacrifício que não me custe nada. Isto é, o que eu te ofereço, Senhor, é aquilo que me custa. Em outras palavras, eu vou entregar ao Senhor aquilo que eu tenho cuidado, tratado, que eu tenho zelado. Eu não vou simplesmente ir lá, pegar um animal selvagem e entregar ao Senhor. Há um animal que tem me custado algo, que eu tenho tratado com ele. E eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Veja, nos parece que a luz vai se estabelecendo num texto e que aquilo que aparentemente era simplesmente regras de dieta, do que comer e não comer, e o que tocar e o que não tocar, nos parece que está trazendo para um foco que é o ponto de Levítico, que é o sistema sacrificial. Ora, quando Noé desce da arca, ele oferece um sacrifício ao Senhor. Você imagina se fosse trazido apenas um par do animal
limpo. Mataria um, e então não haveria continuidade daquela espécie na história, e nós não teríamos rastro dessa verdade. Então o Senhor, na sua sabedoria, disse: porque eles serão oferecidos, você trará pares deles, porque eles serão usados no sacrifício. Os outros vão continuar sendo criados como animais selvagens. Mas alguém ia perguntar, bem, isso explica as questões dos animais, não é? Os quadrúpedes, os que ruminam, os que não ruminam. Ele faz a diferença do porco, das aves, porque a Bíblia fala que existem sacrifícios que as aves também são usadas, quais são as puras e as que não são puras. Mas e a questão dos peixes? Qual é a lógica do peixe, se não há sacrifício de peixe? Qual é o princípio aqui que se estabelece com esses animais? Aí entra um elemento a mais nessa verdade, que existe uma distinção importante estabelecida no texto. Preste bem atenção, irmãos, né? Preste atenção. Qual é o foco da narrativa? Não é? Toda essa história, toda essa estrutura do que comer, do que não comer, da dieta estabelecida, ela caminha para um foco. Qual o foco? Veja o texto. Volte comigo lá para Levítico no capítulo 11. Ela tem um objetivo muito claro. E para onde ela nos leva, isso nos mostra certa clareza na narrativa. Por favor, diz assim o texto sagrado. A partir do verso 11, você vai em verso 44 do capítulo 11. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos. Porque eu sou santo e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Interessante que arraste sobre a terra que Deus amaldiçoou. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito. Perceba aqui um aspecto importante. Eu sou o Senhor, e porque eu sou o seu Senhor, vocês vão se consagrar a mim. Mas ele dá uma outra razão. Porque eu libertei vocês do cativeiro. Isto é, porque eu redimi vocês. Eu libertei vocês para serem um povo santo. Esse é o fundamento de toda a história. O Senhor, então, está separando um povo para si. E com essa estrutura, não é? Com essa estrutura estabelecida no texto, ele, então, coloca na mente do povo de Deus, desde aquela época, que eles precisam pensar numa seguinte categoria: puro e impuro, limpo e imundo, o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. O povo de Deus precisa saber exatamente isso. Daí a preocupação do capítulo 10 de Levítico. Por favor, volte comigo para o capítulo 10, quando Nadab e Abiú morrem diante do Senhor, porque ofereceram fogo estranho na presença do Senhor, e o Senhor então ordena a seguinte verdade do verso 8 do capítulo 10. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Perceba, e aí a preocupação deles, ora, aqueles que estão governando e dirigindo o povo são sóbrios, homens que são cheios do Espírito, não cheios ou não movidos por droga nem bebida. Não vivem em êxtase, porque conseguem separar o que é certo do que é errado. E eles vão ensinar a igreja o que é certo e o que é errado, o que é puro e o que é impuro, o que é santo e o que é profano. E eles vão aprender a partir dessa verdade. Um jovem no seminário que já teve a experiência de viver em alguns países do mundo, ele conta que, dúvida mesmo no seu coração daquilo que ele já viu, nas culturas que ele já andou, ele disse que
Como é que eu entendo, pastor? Por exemplo, na Holanda, as pessoas lá falam de Deus, mas elas fumam maconha na maior naturalidade do mundo e elas vivem alteradas fazendo essas práticas. Aí foi quando eu abri esse livro de Levítico, a texto de Levítico com ele e abri para mostrar o seguinte a ele. Perceba, não é? O que a Bíblia manda a igreja é ser cheia do Espírito Santo e ela faz um contraste. Não vos embriagueis, mas sede cheios do Espírito Santo. Vocês têm que ser controlados pelo Espírito de Deus, não por álcool, não por droga. Porque se vocês forem dominados por esse princípio, vocês não saberão diferenciar o certo do errado. Vocês serão conduzidos pelo pecado. E o Senhor está dizendo, ora, eu estou estabelecendo a vocês, e isso é um fundamento importante, irmãos. O que o Senhor está dizendo, só para esclarecer o que eu já disse domingo passado, isso não significa dizer que eu estou dizendo que é pecado você tomar vinho na sua casa, nada disso eu estou dizendo. O que eu estou dizendo você não pode ser um homem dominado por bebida, você não é um homem que pode ser dominado por vícios, porque isso impedirá você de definir o que é certo e o que é errado. Isso é certamente algo perigoso. Daí, no capítulo 11, ele diz, ora, para que vocês separem o santo do profano. Eu sou o Senhor, seu Deus, e eu fiz isso exatamente para estabelecer essa verdade. Então, diante desse princípio, onde encaixa, então, aqueles animais que não são usados para sacrifício? Por exemplo, você vai ouvir falar que João Batista comia gafanhotos, e o gafanhoto era limpo, ele podia comer, como diz o texto sagrado. Mas os outros animais, os outros insetos, não é? Centopeias não poderiam, aqueles que rastejam no chão não poderiam. E qual é a diferença? E aí vem um ponto importante. Perceba como funciona. Você tem, de uma certa forma, sacerdote. Veja a estrutura de Israel. Sacerdote, você tem um ciclo menor, um ciclo maior, Israel, e um ciclo maior, gentios. Certo? O menor, sacerdote, Israel e fora os gentios. Essa estrutura. Não apenas do santo e do profano, porque o santo e o profano você vai encontrar dentro do tabernáculo, a estrutura. O santíssimo lugar, o santo lugar e o lugar onde eles poderiam ficar do lado de fora. Aí você tem o santo e o lugar onde eles poderiam estar, que não era onde Deus estava, como o santíssimo lugar. Havia uma separação. Eles eram organizados nas tribos. Quando o tabernáculo parava no lugar, eles ficavam ao redor do tabernáculo, exatamente protegendo para que nada impuro tocasse o tabernáculo. Nada podia entrar. Daí você entender por que os detalhes da retirada do corpo, dos corpos de Nadab e Abiú da presença de Deus. Nadab e Abiú estavam mortos ali. Como é que se tira ele? Porque nada morto pode estar na presença de Deus. Aí nada contaminado pode estar na presença de Deus. E aí ele vai estabelecer regras para ele tirar. Vocês vão tirá-lo pelas túnicas. Vocês vão fazer. Não tirem o cabelo da forma que vocês usam, porque o óleo da unção está sobre vocês. Cuidado. E eles vão entrando na presença do Senhor e tirando Nadab e Abiú da forma como Deus ordenou. Porque nada impuro podia estar na presença dele. Os peixes e os outros animais, eles revelam uma separação mais ampla do povo de Deus, de Israel, para as nações. E as diferenças outras dos animais que eram usados por sacrifício tinham uma função. O que era sacrificial e o que não era. O puro era aquilo que podia ser usado para o sacrifício. E o impuro era aquilo que não podia ser usado para o sacrifício. Já no aspecto mais amplo, você tem sacerdote, Israel e as nações. Então, era uma separação entre o povo de Deus e os outros povos da terra.
o povo de Deus e os outros povos da terra. De onde você tira esse tipo de conclusão? Não é? De onde você tira esse tipo de conclusão? Por favor, abra sua Bíblia comigo em Atos 10. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. A conversão como descrita na Escritura de Cornélio. Verso 9. Não é? Verso 9 do capítulo 10. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou-lhe: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Veja, ele está usando aqui o princípio que ele conhece da lei do Antigo Testamento. Isso aqui que foi me ordenado comer está dentro dos animais que não se pode comer. Então, como o Senhor está me mandando comer aquilo que é imundo? Eu nunca comi nada que é imundo. Ele continua. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Ao que Deus purificou, não considere comum. E aqui, nesse aspecto, diz o texto, o objeto foi recolhido ao céu. Deus ordenou: coma dos animais, que são considerados imundos. Ora, segundo essa lógica e essa interpretação que o Senhor está dando aqui, ele está dizendo que há um aspecto que aqueles animais, eles são usados para essa distinção entre Israel e as nações. E essa foi a visão que foi dada a Pedro. Eu não posso, daí a preocupação era a pregação do evangelho aos gentios. O Senhor veio para Israel. Como nós poderemos sair dos limites de Israel? Então, não diga que é imundo aquilo que Deus purificou. E Deus purificou as nações, então vai e prega o evangelho às nações. Nesse aspecto, irmãos, perceba, nesse aspecto, Pedro, na sua carta, vai aprofundar esse conceito. Veja, abra sua Bíblia comigo, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, verso 13 em diante, diz assim: por isso, 1 Pedro 1 em diante, 13 em diante, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Veja, o que Pedro está dizendo aqui o que foi dito lá em Levítico. Sede santo, porque eu sou santo. Mas como é isso? Em todo o vosso procedimento, você precisa saber definir aquilo que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que é correto daquilo que não é correto, do que é puro, daquilo que é impuro. Eu preciso me afastar, porque eu sou do Senhor. E se o Senhor é o meu Deus, eu ando dessa forma. Esse é o procedimento que eu ando. E ele continua:
Porque está escrito, verso 16, sede santos, porque eu sou santo. Verso 17, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Perceba que no verso 17 ele diz, se invocais como Pai, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, é aquele que não faz acepção de pessoas, que salva tanto judeus, quanto gregos, quanto gentios. Se vocês têm essa concepção, em que contexto ele fala isso? Sede santos, porque eu sou santo. Citando o texto de Levítico, em que é estabelecida a diferença entre eles. Ora, no capítulo 2, da primeira carta de Pedro ainda, por favor, veja se a quem Pedro está se referindo, não é? Verso 9 e verso 10. Da primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, veja, quem são esses? Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Veja, vós que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes eram considerados imundos, mas o Senhor os purificou. E vocês são agora povo de Deus. Não há mais separação entre um e outro. Essa teologia, ela percorre todo o Novo Testamento. Perceba, por favor, ainda, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2. Por favor, Efésios, capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo, mais uma vez. Verso 1 até o verso 10, o apóstolo Paulo trata acerca do problema gravíssimo que existe com o homem. Ele é alienado de Deus, o pecado o separou de Deus, então ele diz, em Cristo Jesus, nós somos trazidos de volta à presença de Deus. Aí ele vem, e com relação aos gentios, veja, nós éramos imundos, nós éramos pecadores, o Senhor em Cristo nos purificou e nos trouxe para perto do Pai. Então agora nós somos trazidos à sua presença. E com relação aos outros povos, como funciona isso? Verso 11 do capítulo 2, veja o que diz. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja a mesma linguagem de Pedro. Nós não tínhamos Deus. Vós que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Ele diz, estávamos sem Deus. E aí ele continua, não é? Verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, perceba o princípio, Israel, gentios, o distanciamento, puro, impuro. Vocês estavam longe, estavam distantes. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo, diz Paulo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ele então estabelece o princípio, agora
já não existem dois povos, mas um só. Todos aqueles que estão em Cristo, purificados pelo sangue do Cordeiro, já não são mais chamados de distantes, longe. Agora a geografia não nos separa. O que nos une é o sacrifício do Cordeiro. O que nos une é o sacrifício do Cordeiro. Na estrutura do livro de Levítico, no capítulo 11, então, o que nós temos são dois tipos básicos de diferença entre os animais. O primeiro trata acerca das coisas que servem, dos animais que servem para sacrifício e os animais que não servem para sacrifício, que são os animais selvagens e os animais que são domesticados. Primeiro ponto, primeiro aspecto. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é entre os que pertencem ao povo de Deus e os que não pertencem ao povo de Deus. Aqueles que estão longe da presença de Deus. E é isso na carta, no livro de Atos, quando ele então fala através de um sonho com Pedro, ele traz essa interpretação dizendo: não diga, não chame de comum aquilo que Deus purificou. Não chame de comum aquilo que Deus purificou. Já não há mais separação entre o povo de Deus, de qualquer raça, de qualquer nação ou qualquer língua. Como que o Senhor ordena isso, irmãos? E isso, nós vamos então entrar em alguns aspectos, tendo essa estrutura definida na nossa mente, alguns aspectos são importantes nós entendermos ainda no texto. Veja bem, duas coisas o Senhor fala de modo claro, dando as razões pelas quais eles devem obedecer essa lei. Primeiro, porque eu sou o Senhor e eu sou santo, e aqueles que estão em mim devem viver em santidade. Segundo, porque eu sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor está dizendo: eu tenho o direito de estabelecer regras para o meu povo. Eu sou legislador sobre o meu povo. E a nossa tendência de não aceitar a maneira de vida que Deus estabeleceu, ela não é nova. Ela, desde o Éden, foi assim. E Deus fez isso com o alimento. Deus colocou todos os alimentos possíveis e imagináveis para o homem, exceto uma árvore que ele não podia comer. Porque ele é legislador, ele diz o que você pode e o que você não pode. Ele ordena o que é certo e o que é errado. Foi exatamente assim. E assim hoje também. Ele então, quando ele tirou Israel do Egito, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele olha para o povo e diz abertamente, diretamente: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Não... Veja toda a estrutura dos mandamentos. Ele diz: com base em quê? Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Eu sou o legislador. Eu determino o que tem de fazer. Israel deveria obedecer à lei do Senhor exatamente por esse princípio. Exatamente como ele fez conosco. O Senhor nos tirou das garras de Satanás, do mundo caído e do pecado. Antes nós éramos servos da iniquidade, agora somos servos do Senhor. E como servos do Senhor, Ele diz o que nós temos de fazer, o que é melhor para nós. E o povo de Deus deve ter essa consciência. Nós somos chamados para sermos uma nação santa, separada do mundo. Somos filhos obedientes ao Pai Celestial. Nós somos inequivocamente diferentes do mundo ímpio. Nós somos diferentes do mundo ímpio. A nossa conduta não se compara com a conduta dos homens ímpios. O nosso modo de vida não é igual à vida dos homens lá fora. Os nossos propósitos não são os propósitos dos homens lá fora. Os nossos padrões não são os padrões do mundo lá fora.
nós seguimos aquele que nos libertou das trevas e disse: sede santos, porque eu sou santo. E o Novo Testamento, então, vai nos ensinar de modo tão claro acerca disso. Irmãos, o livro de Apocalipse, por exemplo, no capítulo 18, por favor, as Escrituras Sagradas nos ensinam isso, Apocalipse 18. Verso 2 e 4, ele diz: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Veja a linguagem que ele utiliza: toda espécie, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda. Veja, ele tá pegando aqui a estrutura de Levítico, falando das aves que não eram puras. E está escrevendo: veja, lá na Babilônia é assim que eles vivem. É essa a característica deles. Eles vivem para satisfazer os desejos do pecado. Em Apocalipse capítulo 21, por favor. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 21, verso 1 em diante, diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqueles que vivem essa vida, que não fazem distinção entre aquilo que é santo e aquilo que não é santo, aquilo que é puro e aquilo que não é puro, esses viverão exatamente. A palavra de Deus nos ensina de modo muito claro, irmãos, que o chamado para Israel, para que eles sejam limpos e santos, tem como objetivo claro imitar a Deus. Assim a igreja, o Israel de Deus, nós somos chamados nós somos unidos a Cristo e chamados a imitar o nosso Deus. Aquele que chamou você é santo. Então seja santo, haja com santidade em toda a sua conduta. Sede santo, porque eu sou santo. Os cristãos devem refletir a singularidade de Deus. Ninguém é igual ao nosso Deus. Ninguém é igual ao nosso Deus. Por isso o Senhor diz: eu libertei vocês. Sede santos, porque eu sou santo. Separem, se apartem de toda a impureza. Se apartem de toda a iniquidade.
porque eu sou santo. Primeira carta de João, no capítulo 3, verso 3, quando João está falando especificamente do que nós seremos quando nós estivermos na presença de Deus, ele diz: nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser, porque nós seremos semelhantes a Ele. Porque nós o veremos como Ele é. Aí o verso seguinte diz: e todo aquele que tem essa esperança se purifica, porque Ele é puro. Todo aquele que tem essa esperança se purifica, porque Ele é puro. O Senhor nos chama exatamente para esse fim. Nós somos convocados pelo Senhor para vivermos dessa forma. O propósito é simples. Essa é a razão. O Senhor nos libertou. O Senhor nos tirou das trevas. Sede santos, porque o Senhor é o nosso legislador, é o nosso Senhor. Ele tem direitos sobre nós. Ele diz como temos de viver. E o seu povo, em obediência, precisa viver assim. Agora, o propósito disso é para fazer a diferença entre o puro e o impuro. Veja, por favor, no término do capítulo 11 do livro de Levítico, volte comigo lá. Especificamente ele diz, para fazer a distinção, versos 46 e 47. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda a alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo. Entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. É para fazer a distinção. Quando ele diz, eu chamei vocês para serem uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos chamados de maneira muito clara, irmãos, para mostrarmos a diferença. Não há diferença entre pobre e rico, entre preto e branco, não há entre homem e mulher, não há essa diferença. A diferença é entre o puro, o limpo e o imundo. Entre o que vive nas trevas e o que anda na luz. Essa é a diferença que existe. Não existe diferença. Nós não somos hoje obrigados mais a cumprir aquela regra de dieta de comidas do Antigo Oriente. Elas foram abolidas em Cristo. O Senhor mesmo revelou isso a Pedro. Mas o que sobra dessa verdade para a igreja é exatamente isso. Ele faz a diferença entre o puro e o imundo, entre o santo e aquele que vive uma vida de iniquidade. No último dia, aproximarão deles alguns e dirão, Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós fizemos milagres. Então eu direi abertamente a eles, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Vocês que vivem na imundície. Vocês que andam na impureza. Apartem-se de mim. E quem pode nos purificar? Daí a razão pela qual a primeira divisão dos animais é sacrificial. É o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Como nós vivemos revela exatamente a nossa posição diante de Deus. O que é que nós buscamos? Como nós andamos? Revela quem nós somos. Porque certamente o Senhor, no fim, fará distinção.
entre um e entre o outro. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos. E aí é uma chamada daqueles que já conhecem o Senhor, que foram lavados pelo sangue do Senhor, que foram libertos pelo sangue do Cordeiro. Lembre-se disso, irmãos. Nós não fomos libertos para seguir o padrão da nossa compreensão da verdade, mas para seguir aquilo que Deus diz, o que é a verdade. E para fazer o que Ele ordena, não o que eu quero. Eu tenho que me apegar a essa verdade de todo o meu coração. Ora, irmãos, nós recebemos um maior de todos os benefícios. Nós chamamos o Deus eterno de Pai. E nós seremos como Ele é. Mas aqueles que serão como Ele é, vivem hoje buscando a pureza, porque Deus é puro. Afaste-se de tudo aquilo que lhe leva à impureza. Afaste-se, irmão. Afaste-se da internet. Você não precisa, quando não for necessário, quando você não estiver trabalhando, não fique na internet. Ela vai levar você à destruição. Fuja, irmãos, de amizades cujas palavras e as brincadeiras desonram o nome do Senhor. Saia da sua boca a palavra de santidade. Faça como o profeta descreve no capítulo 50 do livro do profeta Isaías. Deus me deu lábios de erudito, porque de manhã cedo eu me acordo para ouvir com ouvidos de erudito. Isto é, de manhã eu quero ouvir a tua voz, porque o que eu quero falar é aquilo que o meu coração está cheio, cheio da tua palavra. Mas a você que não conhece o Senhor Jesus Cristo, você está separado do povo de Deus, não por sua posição social, mas pelo pecado. Só Jesus Cristo pode te purificar de todo pecado. Arrependa-se. E o sangue do Cordeiro é poderoso para te tornar limpo. Para te purificar de todo mal. E te fazer um homem santo para a glória dele. Creia no Senhor Jesus. E no último dia, o Senhor fará a última distinção entre aqueles que pertencem a Ele e os que não pertencem a Ele. E Ele separará os puros dos impuros. Os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e os que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus, nós te damos graças mais uma vez por tua palavra. Clamamos, ó Deus, que o Senhor traga salvação no nosso meio, mudança de vida, a começar no meu coração, no coração de cada um dos nossos irmãos aqui. Faz isso no nosso meio, Deus. Santifica-nos, Senhor. Mostra-nos quão abominável é o pecado aos teus olhos, para que tenhamos ódio do pecado e venhamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Jesus, nós oramos. Amém.